Todos, sou Lilian Gonçalves e hoje estarei trazendo para vocês a técnica de pesquisa observação participante. A observação participante se apresenta como uma técnica de pesquisa muito utilizada por diversos campos do conhecimento, sobretudo em estudos qualitativos. Portanto, irei utilizar como base prática a dissertação de mestrado de Franciele Miller Prado, com o título Fazendo Antropologia na Rua, a gênese da produção social da marginalidade entre os flanelinhas. Foi realizada no ano de 2015 aqui na cidade de Maringá, Paraná. Ela utilizou também as técnicas de fotoelicitação e análise documental, que não irei tratar neste tutorial. A pesquisa foi de caráter qualitativo, não objetivou-se chegar a uma resposta concreta sobre o tema, mas revelar as diferentes nuances presentes nas atuações. O percurso analítico e metodológico empregado na pesquisa foi de antropologia urbana. Segundo a autora, nessa perspectiva, por meio dos recursos da observação participante e da fotoelicitação, foi possível compreender a dinâmica dos flanelinhas na cidade de Maringá. E dar voz aos atores possibilitou a construção de uma eficiente análise e compreensão do grupo e sua atividade. Assim, esse procedimento iniciou-se com o mapeamento do local a ser estudado. A seguir, a identificação de intermediários, que abriu as portas e dissipou dúvidas junto à comunidade de flanelinhas que seria estudada. Segundo a autora, diante desses entraves, optou-se por 12 entrevistados, eleger 3 interlocutores de pesquisa e realizar a entrevista e observação participante regular junto a esses atores, os quais os nomes que aparecem ao longo do texto não são reais, a fim de preservar a identidade dos sujeitos. Os interlocutores da pesquisa, agora rebatizados de Geni, Juca e Pedro. Aqui vocês podem observar a Geni, o Pedro e o Juca em atuação nos seus locais de trabalho. Terceiro, quantificação e análise do perfil da população a ser estudada. Segundo a autora, novamente, a segunda etapa da pesquisa foi a identificação do mapa social dos atores, ou seja, verificar o número e perfil de pessoas que atuam na atividade, também a hierarquia e organização das atuações. Para tanto, optou-se pela aplicação de um questionário semi-estruturado. Nessa dinâmica, foi possível entrevistar 12 flanelinhas, embora que o contato ocorreu com 15 sujeitos, sendo que 3 destes recusaram-se a responder o mesmo. A seguir, Prado classificou os participantes, um item muito importante nessa técnica de pesquisa. Dos 12 entrevistados, elegeu-se 3 interlocutores de pesquisa e realizou a entrevista e observação participante junto a esses atores. Foram escolhidos com base em 3 fatores, sendo o primeiro o tempo de atuação. Os 3 interlocutores selecionados atuam há mais de 10 anos na atividade. Entende-se que, deste modo, os sujeitos podem contribuir de maneira mais eficiente, com riqueza de informações para a compreensão da dinâmica da atividade. Aliado também ao fato que esses atores atendem ao seu perfil sendo os flanelinhas fixos, tendo em vista que uma das características é seu tempo de atuação na atividade, frente a outros que utilizam a atividade somente para complemento de renda. O segundo fator é o gênero. Em virtude do número reduzido de mulheres flanelinhas, optou-se por, entre os interlocutores, um deles ser uma mulher, a fim de identificar as possíveis particularidades na experiência da interlocutora. O terceiro fator, muito relevante, reside na disposição para participar da pesquisa, sendo os interlocutores selecionados dentre os 12 entrevistados os que mais se revelaram acessíveis e abertos ao diálogo para compartilhar suas experiências. Assim, a entrevista em loco com os participantes necessariamente é um longo processo. Segundo Prado, após a escolha dos interlocutores, deu-se início o campo com a observação participante, que teve duração média de 10 meses, todas realizadas no período da tarde em dias esporádicos. As observações e entrevistas ocorriam nos pontos de trabalho dos flanelinhas. Assim, nos intervalos dos atendimentos aos motoristas, dedicávamos a conversar e, quando do momento da abordagem aos motoristas, observava a dinâmica do trabalho e das relações estabelecidas entre os atores.
Anotações das observações e respostas a perguntas sobre o cotidiano dos participantes em diário de campo. Aqui, a autora Prado nos traz o relato da Geni, no dia 14 de 5 de 2015. O trabalho de guardadora é uma conquista. Conquistei esse estacionamento aqui, que é meu, porque fiz meu trabalho certinho, todos os dias, limpinha, sóbria e cuido dos carros de verdade. Por isso tenho meu estacionamento. Os outros guardadores de carro têm até inveja de mim, porque é difícil encontrar um que trabalhe certinho. Vejam que o registro e relato dos fatos observados na pesquisa eram sistematizados em diário de campo. Optou-se por realizar a descrição no diário após o término das entrevistas, visto que os interlocutores mostravam-se respostas mais vagas, pausas embaraçosas, sinais claros de que se sentiam reticentes quanto às anotações que estavam sendo realizadas durante a conversa. Sim, a observação participante supõe a interação pesquisador-pesquisado. Logo nas entrevistas iniciais, foi possível perceber uma resistência dos entrevistados em responder ao questionário. Acredita-se que por dois motivos. Primeiramente, por ser aplicado no momento em que os flanelinhas estavam atuando. Deste modo, a entrevista era a todo momento interrompida, tornando difícil estabelecer um diálogo contínuo com o sujeito. O segundo motivo reside no fato de que, por se tratar de um grupo constantemente marginalizado e foco de críticas por parte da população, eles mostravam-se reticentes em responder às perguntas e estabelecer um diálogo mais aberto. E aqui, pessoal, vejam que interessante. O pesquisador deve saber ouvir, escutar, ver, fazer uso de todos os sentidos, estabelecer uma rotina de trabalho e ser resiliente em relação ao trabalho de campo, ou seja, ele deve saber aprender com os seus erros. A análise de Prado foi realizada com dados das anotações em uma perspectiva antropológica. A autora define a observação participante como exame de fatos e fenômenos mediante a convivência com a população estudada, com registros sistemáticos dessas experiências em caderno de campo. Nestes termos, ao observar como a cultura do grupo apresenta-se, seus modos de vida, como se organizam no cotidiano e como são vivenciadas e reelaboradas suas experiências, foi possível construir o universo de participação social e cultural do grupo. Assim, pessoal, podemos concluir que essa técnica propicia ao pesquisador imersão parcial na vida das pessoas que compõem a comunidade estudada, pois a interação ocorre somente em ocasiões especiais, com a realização de entrevistas, demandando um longo período de tempo. No caso dessa dissertação de Franciele Miller Prado, foram 10 meses de pesquisa em loco, uma vez que depende da interação entre pesquisador e seus informantes ou interlocutores. Aqui apresento algumas referências que utilizei para apresentar esse tutorial. Espero que tenham gostado e até a próxima, pessoal!